Olá, estudante. Deus abençoe. Espero que você esteja pronto para mais uma aula. E hoje eu quero falar um pouco de uma comparação entre direito, o nosso direito, direito brasileiro, e a Bíblia, tá? Eu vou pegar essa comparação trazendo de acordo também com o que São Paulo nos diz quando explica: olha, examinai todas as coisas, ou julgai todas as coisas, guarda a profecia, examinai todas as coisas, guarda aquilo que é bom. Eu vou trazer esse paralelo para você entender através de um desenho rápido aqui, só para comentar, para a gente fazer uma introdução a respeito desse ponto. Então vamos lá para o quadro branco. Aqui, vamos fazer o paralelo entre direito brasileiro, só a maneira de interpretação do nosso direito, tá? Nossa Constituição. Você que estuda para concurso ou estuda para áreas judiciárias, né, essas coisas, vai saber isso também. É interessante demais essa observação. Porque nós temos sim nossa própria jurisprudência. Nós, como cristãos, temos a Bíblia acima de todas as coisas, inclusive acima de todo o direito. Claro que nós damos a César o que é de César. Vamos então examinar essa questão aqui, muito interessante. Primeiro, a Bíblia ela não versa sobre todas as coisas. Ela não versa especificamente sobre todas as coisas. Logo, nós temos as fontes do direito, tanto no direito brasileiro quanto no direito da Bíblia. Vamos começar aqui pelo brasileiro. Primeira fonte, lei escrita. Ou a Constituição, né? A Bíblia, o que está escrito. Escrito. Depois, a gente encontra no direito brasileiro, que é a segunda fonte do direito é a doutrina. Ou colegiado, os estudantes, né? Doutrinadores e estudantes. E estudantes. Na Bíblia, nós temos os também estudantes e doutrinadores. Tanto é que você vê São Paulo trazendo considerações também interpretações, também testemunhos, né? Testemunhos e considerações de estudantes, apóstolos, profetas, mestres, o quíntuplo de Efésios, né? Quíntuplo de Efésios, etc. Quando você pega esse paralelo, São Paulo era um estudante aos pés de Gamaliel. Gamaliel era doutor da lei, membro do Grande Sinédrio, que é composto por 70 juízes, seria o Supremo Tribunal do nosso país. Lá em Israel tinha o Grande Sinédrio, 70 juízes, tinha o Sinédrio de 23 juízes e tinha o menor tribunal, a cidade onde era menor, de 3 juízes. Somente o Grande Sinédrio poderia tratar de fatos a respeito de morte, tá? Então somente o Grande Tribunal tinha a última questão, última fala. E São Paulo ele traz isso em várias coisas, ele diz, isso não diz o Senhor, isso digo eu. Ou seja, um doutrinador trazendo o ensino e doutrina para que a gente possa também entender a lei e as questões. Por isso ele fala tão aprofundado da lei, com uma ousadia tão grande. Ele também estudaria, né, estudante de direito, para ser um juiz. Nós temos a terceira fonte do direito, que é jurisprudência. Jurisprudência. E nós vimos aqui na Bíblia, encontramos também jurisprudência, que aqui é a decisão dos tribunais. Decisão dos tribunais a respeito de algo. A gente encontra, por exemplo, em Atos, que os irmãos se reuniram, né? Os irmãos se reuniram
reuniram para explicar ao povo leis acerca de não estar com ídolos e também não comer sangue. Ou seja, nós temos a jurisprudência. O que foi decidido entre os irmãos? Olha, nós não vamos colocar peso sobre vocês, já que essa questão foi explicada sobre a lei, sobre os profetas, a gente vai decidir e exortar vocês a que se afastem dos ídolos e que se afastem dessas questões. Ou seja, casos julgados. Também nós temos jurisprudências, igrejas. Ou seja, o pastor faz um julgamento, ou seja, e todos os membros estão de acordo com aquele julgamento. Ou seja, não só o pastor, mas o quíntuplo de Efésios que está naquela igreja faz um juízo e procede com esse juízo. Aí vem a questão, todos esses juízes aqui estão debaixo da Bíblia, assim como todas essas questões aqui estão debaixo da Constituição. Teria um quarto ponto que vai ser costumes ou alegorias. Costumes ou alegorias. E agora a gente pega o quarto ponto na Bíblia e encontramos as parábolas, alegorias e costumes. São Paulo também chega a dizer tradição, que também vai tradicionar tradição e tradição. Só um minuto que eu já vou pegar essas referências e vou colocar aqui no quadro branco para você entender de onde está vindo essas questões, que essa última parte é muito interessante. Prontinho, meus irmãos, agora temos aqui as referências que eu quero aplicar para vocês verem. Olha só, a Bíblia é o que está escrito literal. Lógico, ela não versa sobre todas as coisas, de modo que seria até mesmo praticamente um livro imensamente grande, na verdade, né? Não teria como ela versar sobre todos os casos. Versa sobre aquilo que é mais importante quanto à matéria de fé e dar todas as instruções necessárias para que entendamos e sejamos guiados a tomar as demais decisões. A gente pega o primeiro ponto, que está escrito. Segundo ponto, né? Os testemunhos e considerações dos estudantes, apóstolos, mestres, profetas, seus exemplos, tá? Olha só isso aqui em Atos 21, 25 diz: quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão. Nossa decisão aqui são quando se junta um tribunal e mais pessoas no tribunal a partir de agora. Então, a jurisprudência seria a última parte. Terceira parte, que jurisprudências. Atos que se reúnem, Atos, né? Onde os irmãos se reuniram para explicar ao povo a questão da jurisprudência. E então todas as igrejas seguiram essa questão. Quando a gente pega a ideia de testemunhos aqui, considerações dos irmãos, dos estudantes, doutrinadores, a gente vê que São Tiago, ele traz uma fala diferente de São Paulo. A gente vê que Pedro traz uma fala diferente de São Paulo, porque São Paulo é enviado aos gentios. Logo, a consideração e a fala dele é aplicada de acordo com o chamado dele. Assim como São Pedro e São Tiago também são enviados, os dois juntos, aos judeus e trazem as considerações de acordo com aquilo. De modo nenhum está uma contradição. A gente vai pegar as duas questões. Não vai dizer que um é melhor que o outro, que tal. Não, a gente vai encontrar o entremeio dos dois, ou o resultado das duas coisas. A soma traz a vida de Cristo, tá? A soma é o resultado final importante. A gente pega a questão decisão dos tribunais menores, pastores e o quíntuplo de Efésios na igreja também. No caso, há igrejas que tratam, aí vemos a questão metodista, tem todos aqueles mestres, todas aquelas questões que vão trazer essa ideia. Claro que eu, como estudante, como cristão, vou aplicar tudo? Não vou aplicar tudo, vou reter o que é bom. É como diz São Paulo, eu vou ouvir tudo, vou examinar tudo, vou julgar tudo, mas vou guardar aquilo que realmente é bom. Aquilo que está concordando com a fonte principal, tá? Porque tanto no direito
existem muitas leis, existem coisas que são bonitinhas, existem coisas que parecem certo, só que é feito para a pessoa errada, com a finalidade errada, com o mérito errado e o objetivo, tudo errado. Então, ou seja, não basta só ser bonito. A gente vai julgar todas as coisas e entender se todo o processo até se chegar àquilo também é válido. Assim como também é na Bíblia, na Escritura. A gente pega agora a última questão, ó. Olha que interessante esse detalhe aqui antes de seguir para a última questão, né? 2 Tessalonicenses 3 diz: mandamos-nos nós, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todos os irmãos, mandamos vós, jurisprudência. Juntou-se os irmãos, criou-se o tribunal. Agora, a partir dessa questão do testemunho de nossos irmãos, cria-se o tribunal. E decidimos, olha só, irmãos, que se afastem daqueles que dizem ser irmãos, né? Que andam desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Olha que interessante, tanto essa afirmativa em Tessalonicenses aqui diz sobre nós se juntamos, mandamos, fazemos essa exortação a vocês, como também damos a vocês a tradição, para que não se misturem com essas pessoas. Damos o exemplo, a tradição. E sobre tradição e costumes, nós temos a parte 4, parábolas, alegorias e tradições. Olha só, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Ou seja, tem aí o exemplo e a consideração para você entender. Lembrando que toda a Escritura ela versa como sendo uma família onde o irmão mais velho ensina o irmão mais novo. Entendem isso? Nós vemos aqui na parábola, alegoria e costumes. Três partes aqui que eu trouxe para a gente entender melhor essa questão, né? Olha só. 2 Timóteo 3, 16 ao 17 diz: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar. Olha que interessante, inspirada por Deus e é útil para nos ensinar. Não quer dizer que alguém não vai estar falando ali, porque tem horas que a serpente fala, tem horas que Satanás está falando, tem hora que é um inimigo que está falando, tem hora que é uma pessoa de fora que está falando, ou seja, em toda ela é apta para nos ensinar, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Esse é o objetivo principal dela, tá? Útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça, para que todo aquele que pertence a Deus seja reto e perfeitamente habilitado a executar o que é bom. Esse é o ponto principal. Então, quando se imagina a Bíblia sendo algo totalmente que não pode haver uma letra errada, que não pode haver um relato errado, deixa eu dizer para você, ela é apta e inspirada para nos ensinar. Tudo aquilo foi exemplo para nós. Se diz um ponto que alguém matou 300 e no outro ponto diz que foi 7.000, a questão é apta para nos ensinar. Nós vamos pegar aquele exemplo, vamos retirar algo dali para que nosso proceder seja reto e justo e agradável para executar o que é bom. Salmo 78, verso 1 diz, um poema da família de Asaf. Escuta meu ensino, ó povo meu, presta atenção às palavras da minha boca, né? Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado e o que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram. Ou seja, tanto a tradição oral quanto a questões que não estão escritas, que não estão versadas até mesmo no ponto principal, né, na escritura de forma literal, de forma em texto, lei seca ali, será acrescentado aqui porque tudo isso conta para o nosso ensino, nosso crescimento, conta também para o nosso julgamento, mas tem que concordar com aquilo que está escrito primeiramente. Porque a Bíblia está acima de todas as demais coisas e ela é a matéria e o padrão para o qual devemos julgar cada uma das afirmativas e cada uma das asserções que são colocadas diante de nós. Romanos 15, verso 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Temos esperança de quê? De que nós mesmos não vamos ser encontrados em falta ou reprovados, como está escrito, Cristo em vós é a esperança da glória. Cuidado para que não caia. Ou seja, todas essas questões são exemplos e ideias, são maneiras de proceder, costumes, tudo nos ensinando para que nós estejamos certos de nossa fé. E aqui estão os 4 níveis
do direito, né? As 4 fontes do direito, as 4 fontes da Bíblia, tá? As 4 fontes da gente entender a Bíblia. E nós vamos entender também que no judaísmo, até mesmo no judaísmo, a gente vê essa questão do direito tratada de uma forma que eu acho até interessante e compartilhar aqui para você. É o seguinte, lá tem 4 níveis de interpretação, né? Judaísmo tem 4 níveis de interpretação. O literal, aí vai subindo. A alegoria. E esses são os 4 níveis de interpretação da Bíblia no hebraico. A gente considerar também que o hebraico, ou no judaísmo, na verdade, eles têm a Bíblia como a Torá, né? Torá. Ou lei, ou mandamentos, ou instrução. Então, eles têm 4 níveis de interpretação da lei. Assim como nós temos 4 fontes do direito. O primeiro nível é o nível literal e óbvio, né? Aquilo que está escrito, aquilo que a gente pode ler e simplesmente entender. Está escrito e acabou. Depois, a gente pega o nível Remes, que é o nível simbólico e requer conhecimento. Ou seja, a gente pega o simbolismo daquilo. Trazemos agora a questão da doutrina e de estudos aprofundados daquilo. A extensão, até mesmo a comparação. Depois a gente pega o drash, a lição moral extraída, e a gente pega o sódio, nível oculto e místico revelado por Deus. Ou seja, todas essas questões também estão no judaísmo e também estão na nossa interpretação da Bíblia e na nossa interpretação do direito, nas fontes do direito. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo e que você se inscreva no canal e que já tenha deixado o seu gostei. Que você deixe também seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que também sejam abençoadas. Claro que não entramos no assunto aprofundado aqui, não sobre o direito, mas somente o objetivo principal foi cumprido, que é a comparação paralela entre o direito e a observação da Bíblia como a fonte da interpretação. Claro que eu não estou defendendo também que a nossa interpretação vai ser feita de forma a um homem com método e etc. Mas que o Eterno é quem traz essa questão para a gente, traz esse nível de interpretação, e a gente considera todas essas coisas para se ler a Bíblia. Não sendo do tipo só a Escritura, só o que está escrito especificamente ali e acabou. Entende? Eu espero que você também tenha visto o outro vídeo do canal, que é uma conversa sobre a sola escritura. E que continue acompanhando os vídeos e estudando, se aprofundando na palavra. E também, como já dito, deixa aqui o seu comentário, o que achou e suas sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo.